Começando mais um programa Grupo Familiar. Este é o dia, esta é a oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos juntos em concordância, em amor, juntos na palavra. E com certeza algo de bom vai acontecer neste dia. Eu quero a sua participação, eu preciso te conhecer, você que está assistindo aí desse lado. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela. Faça o seu pedido de oração, entre em contato conosco, manda aí um abraço da cidade, da onde você está falando, porque nós desse lado queremos conhecer você que está aí desse lado. Eu não estou sozinha aqui no estúdio, eu tenho aqui ao meu lado o Ângelo, enviado, certo? Certo. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem. Emanuel! Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem. E aí, tá feliz hoje? Sempre. Emanuel, Deus é conosco, Sempre. não é? ninguém tá entendendo aqui ó, o timing das minhas piadas. Ângelo, mensageiro, enviado. O Emanuel, Deus conosco, né? Larissa. Eu não sei o significado do meu nome, não. Jesus te ama, Larissa. Amém, isso também. Amém? Bom, vamos todos ficar de pé, porque Deus habita no meio do nosso louvor. Alegrei-me quando me disseram, subamos à casa do Senhor. Vamos lá! Alegrei-me quando me disseram, subamos até a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, subamos até a Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Louvai, aquele que vem sobre o céu, louvai, Maranata, aquele que vem. Pois o seu nome é já, exultai diante dele. Mais uma. Pois o seu nome é já, exultai diante dele. Aleluia! Nosso Deus é maravilhoso. E a Ele nós entregamos toda a honra, toda a glória, todos os dias da nossa vida, tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Amém? A Deus toda a glória. 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 Pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue. Seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Obrigado a Deus, porque a tua graça me alcançou. Quando os meus pés vacilaram, o teu amor leal me amparou. E nós te agradecemos por esse grande amor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, pessoal? Podemos todos nos assentar, por favor? Como é bom nós louvarmos a Deus. Como é bom a gente ter essa oportunidade de estar num grupo familiar, né? Não, Emanuel? Sim, é sempre este momento em família. Acima de tudo, nós somos uma família. E além também de tudo isso, nós ouvimos, estamos juntos para ouvir a palavra de Deus e acima de tudo também nós aprendermos cada vez mais. E esse aprendizado vai nos dar frutos, né? Vamos ficar firmes cada vez mais em Jesus e vamos vencer como nunca.
Ô, Larissa, você acha que a convivência traz mudança? Traz. Desculpa. Eita. Tem problema. Já foi. Então, a gente tem um ditado que diz, não é? Diz-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Então, a convivência é muito importante. As pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente fala, que a gente convive durante o dia a dia, diz muito daquilo que nós somos, não é? Nós somos pessoas influenciadoras, mas também somos pessoas influenciáveis, não é? Então, as nossas companhias dizem muito daquilo que nós somos também. Então, você quer dizer que o ambiente faz o ladrão? Também. É isso? Sim. E no nosso caso, o Emanuel, o ambiente faz o cristão. Exatamente. Na verdade, quanto mais nós estamos juntos, né, nós vamos, acima de tudo, estarmos unidos, né? A Bíblia fala onde há união, Deus derrama da sua bênção. E, acima de tudo, também nós iremos criar raízes uns com os outros. Claro que isso que a Larissa falou é importante. E vamos nos influenciarmos a ficarmos firmes em Jesus cada vez mais. Ou seja, essa é a amizade verdadeira, né? Nós nos influenciarmos a ficarmos firmes em Jesus. Sabe que na nossa convivência, você acaba se apropriando, Ângelo, dos hábitos das pessoas que você convive. Se a gente começar a conviver mais com o Ângelo, ele vai fazer com que todo mundo toque violão. Não é? Porque a convivência faz isso, né? A gente se apropria dos hábitos. Se você começa a acompanhar pessoas que comem um certo tipo de alimento, você se apropria daqueles hábitos. E também é assim na área dos relacionamentos. A Bíblia também dá muitos conselhos relacionados a essa área. E é o que a Larissa vai dizer agora, a respeito de encobrir defeitos dos outros. Eu sei que você aí desse lado não tem defeito, nós aqui então nem se fala. Mas já agora, Larissa, você pode dar esse conselho para quem tem defeito. Tá bem. Posso sim. Então, se você tem aí a sua Bíblia, pode abrir em Provérbios, capítulo 17, o versículo é o 9. E a Bíblia diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. E o que a Bíblia quer nos falar acerca dos relacionamentos? Que todos nós temos segredos, não é? Seja um segredo culinário, como estávamos aqui falando antes de começar o programa. O Emanuel faz um cheesecake muito bom. Eu não provei ainda, mas creio que seja muito bom. E ele deu o segredo dele. Eu não vou contar aqui porque eu vou encobrir aqui o segredo do Emanuel. Dizem que segredo para ser segredo, Larissa, segredo para ser segredo tem que matar um. Só assim. Sim. Se eu te contar, eu tenho que te matar. Não, o Emanuel contou, mas não vai matar ninguém, ainda bem. Então, ele nos contou o segredo do cheesecake dele, que é ali o ingrediente secreto. Então... Não lavar a mão. Eu sou. Então, a Bíblia vem nos falar exatamente sobre isso. Há pessoas que vêm ter com a gente, não é? E vêm nos contar alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que ela fez que está arrependida. Ou, por vezes, nós até podemos presenciar situações, não é? Em que a pessoa ficou constrangida ou não quer que ninguém saiba. E quando nós encobrimos essa transgressão em si fala de um erro, não é? Que a pessoa possa ter cometido. Quando nós encobrimos essa transgressão, nós buscamos a amizade, fazemos com que aquela pessoa fique mais próxima de nós. A Bíblia até dá um exemplo de Noé, não é? No Velho Testamento, naquela altura, era errado, era feio, não é? Digamos assim, as pessoas se embriagarem, e Noé se embriagou com vinho. E o pior, ele foi e se despiu na tenda dele. Dormiu sem roupa, irmãos, olha. Não é? Naquela altura era mal visto isso, e o filho mais novo viu o pai naquela situação e, ao invés de encobrir a transgressão do pai dele, não é? Foi lá e contou aos irmãos mais velhos. Ou seja, nós não podemos ser como o filho mais novo de Noé. Nós temos que ser como os mais velhos. Os mais velhos foram lá e taparam a nudez do pai. Então, é isso que nós fazemos, conforme está escrito aqui em Provérbios 17, versículo 9. Nós encobrimos a transgressão e, assim como Emanuel disse, buscamos amigos e fazemos com que nós todos andemos nos caminhos de Jesus. Ai, Larissa, mas é tão gostoso quando a gente sabe de uma quentinha nova. O prazer é você colocar no grupo do WhatsApp ou num grupo de uma rede social contando
essa pisada de bola do meu amigo, porque é engraçado. Olha, mas por vezes para outra pessoa não é. Não é. Então a gente tem que pôr ali numa balança. Será então, que... os meus dedos não podem correr pro mal? Não, E minha língua também não pode correr pro mal? também não. Ih, caramba, Emanuel. É a língua coça, né? Coça! Coça, né? E é tão bom falar dos outros. Então, nessa semana é melhor a gente fazer jejum dessas coisas. Sim. Larissa, então faz uma oração para ajudar a gente aqui. Tá bem. Então vamos fechar os nossos olhos. Eu vou orar. Querido Deus e Pai, nós te pedimos, ensina-nos a andar nos teus caminhos. Ensina-nos a amar as outras pessoas assim como o Senhor nos ama, a perdoar assim como o Senhor nos perdoa e ajuda-nos a encobrir a transgressão do próximo para que nós possamos, Senhor, andar em união, em amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Obrigada, Larissa. Deus também faz milagres financeiros na nossa vida. E existem tempos na nossa vida que nós precisamos de olhar para Jesus, tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos em Jesus, inclusive nesta área, na área financeira. E é o que o Emanuel vai dizer hoje, certo, Emanuel? Exatamente. Deus é um Deus de milagres. Deus, o mesmo Deus que operava lá no Velho Testamento, o mesmo Deus que operava quando Jesus estava aqui conosco, Ele continua operando aqui na nossa vida. Nós só temos que fazer aquilo que Deus nos pede e também entendermos a verdadeira essência do Evangelho, do cristianismo, que é nós, acima de tudo, não é, andarmos com Deus e desejarmos ainda mais servi-lo. Está escrito lá em Lucas 5, aqueles que tiverem Bíblia e queiram abrir. Lucas 5, versículo 2, fala o seguinte. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e ensinando e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz estar a mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundava de tanto peixe que tinha ali naquela grande pesca. Ou seja, Deus é um Deus de milagres, não é? Quando nós queremos ajudar a Deus, quando nós desejamos ajudar a Deus, que foi o caso de Pedro, Deus vai nos surpreender de uma forma extravagante. Esses dias eu ouvi essa palavra, né? Deus nos surpreende, Deus nos abençoa de uma forma extravagante. É isso que Deus faz, né? Nos surpreende. E falando agora um pouco da nossa área financeira, o nosso dinheiro hoje poderia ser semelhante ou comparado a um barco. Como assim? Quando nós dizemos a Deus: Senhor, está aqui o meu dinheiro, para que Jesus possa cada vez mais pregar o seu evangelho, como? Abrindo igrejas, abrindo trabalhos, enviando pessoas. Jesus vai olhar para nós e vai ver a nossa fidelidade. De quê? Amar o Deus e amar o evangelho. E quando nós fazemos isso, Deus abre portas, Deus abre caminhos. Deus não nos dá apenas o peixe, não nos dá apenas o pão, mas tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O dinheiro é uma semente, não é? O dinheiro é uma semente. E quando nós colocamos estas sementes nas mãos de Deus, Ele vai fazer o quê? Vai alimentar a multidão, dando a palavra, dando Jesus, sarando, curando, e depois vai olhar para nós, e aí sim Deus pode operar esse grande milagre na nossa vida. Amém? Nós vamos ver a mão de Deus na nossa vida financeira nessa semana, né? Vamos deixar Deus agir também nessa área. Os modos de você participar durante o programa vão estar sendo exibidos, já estão sendo exibidos. Nós vamos cantar uma canção agora, O Reino de Deus. Você também vai ver as maneiras de você não apenas ser um abençoado, mas ser um abençoador também na obra de Deus. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus
é semear pra colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Pom, pom. Muito bem. Vamos para o nosso estudo bíblico de hoje? Vamos ou não vamos? Sim. Sim ou não? Vocês que estão aí desse lado? Sim? Pronto. Hoje nós vamos falar de um estudo bíblico muito interessante. De convertido a discípulo. Essa é a aula de hoje, o nosso estudo bíblico de convertido a discípulo. Bom, antes de conhecer Jesus, a nossa vida era toda torta. A nossa vida era desorientada, era desregrada. Muitos de nós vivíamos numa vida imoral. Muitos de nós estávamos no meio da corrupção. Alguns levavam até uma vida meio que desenfreada pelo pecado. Mas, de alguma forma, Jesus entrou na nossa história. Conhecemos a verdade, conhecemos esse Jesus que acabou por ser o trilho dos bondes, dos bondinhos, do trem da nossa vida. E aí, pelo menos dos bondes que nós deixamos Deus endireitar, aquilo que estava descarrilhado, Jesus começou a endireitar. É esse trilho. Por isso que a Bíblia fala assim que Jesus é o caminho. E aí Jesus começou a endireitar a nossa vida, aquilo que estava torto começou a ficar melhor, né? Eu me lembro, o Emanuel estava falando de pesca e comecei a me lembrar do pescador, né? Porque um pescador, quando você lança a rede, aliás, você não, quando o pescador lança a rede, por exemplo, numa pesca, ele pega os peixes e depois existe um isopor ou uma caixa térmica onde os peixes são armazenados. Até numa pesca profissional é diferente, porque a forma de armazenar o peixe é diferente, né? Já é mais profissional. Uhum. Bom, e aí quando o pescador lança essa rede, naquela rede vem tudo, qualquer tipo de espécie de peixe. No mar alto, então, olha, vem atum, vem tilápia, vem bacalhau, vem caranguejo, vem lula, vem bota, vem garrafa PET. O planeta, como vai indo, pode vir até os destroços do Titanic junto também, junto com o Baby Shark lá no meio. Tudo vem lá no meio da rede. Independente da espécie do peixe, para chegar no destino final, que geralmente é o prato de alguém, vai ter que ser... esse peixe vai ter que passar por um processo de limpeza e por um processo de preparação. Estão comigo? Sim. Certo? Ok. Existem peixes que você até nem precisa tanto de processo de... Nem precisa fazer muita coisa. Por exemplo, o atum, estou me lembrando, Emanuel, que atum é lucro na certa, né? Não sei se você sabe que lá em Tóquio, no Japão, existe o leilão mais famoso do mundo. Eu tenho outra oriental aqui, você sabia? Em Tóquio existe o leilão mais famoso do mundo, que é um leilão de atum. Entendeu? É lucro. Mas também existe até um outro peixe que eu estou me lembrando, que é o baiacu, que é também no mundo da gastronomia muito procurado, mas não é qualquer um que mexe com baiacu. Por quê? Nas vísceras do baiacu tem toxinas, tem veneno. Se a pessoa come aquilo, é mortal até. Bom, independente da espécie, é preciso de preparo, é preciso limpeza. E assim também é na vida cristã. Na semana que vem, nós vamos falar sobre igreja. E a igreja é esse isopor, é essa caixa térmica que armazena os peixes que saem do mar alto. E, às vezes, alguns tipos de peixe, a limpeza é muito fácil de ser feita. É como o atum que eu disse, né? É uma limpeza superficial. Para o japonês, saiu do mar até uma limpeza, já virou sashimi. É muito fácil o preparo. Agora, existem outros peixes que a limpeza é diferente. Precisa ir até nas vísceras para tirar a toxina que está lá dentro. A limpeza é profunda.
E assim também é com a nossa salvação, porque salvação não é apenas eu entregar a minha vida a Jesus, recebê-lo como meu Senhor e Salvador e escapar do inferno. Salvação é mais, é deixar que o Espírito Santo faça esse processo dentro de mim. É deixar que o Espírito Santo, gente, faça a limpeza. E muitas vezes ele precisa ir nas vísceras para arrancar o veneno, as toxinas que estão lá dentro. Quem é poderoso para mudar uma pessoa de dentro para fora, se não é o Espírito Santo de Deus? É ou não é verdade? É verdade. Certo? Então, eu pergunto para vocês, quem aqui está no processo de limpeza? Eu. Certeza. Quem está aqui num processo de preparação para o destino? Destino não é o prato de alguém. O nosso destino é o céu. E para chegar nesse céu, precisamos de passar por esse processo. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, então, quem é um novo convertido? Gente, novo convertido é uma pessoa que já entregou a sua vida a Jesus recentemente, mas ainda não mudou, não. Não mudou a forma de pensar, não mudou a forma de falar, não mudou a sua forma de agir, não mudou o seu estilo de vida, certo? O novo convertido, Emanuel, Larissa, Ângelo, ainda é um crente Raimundo. Quem é um crente Raimundo, Emanuel? É aquele que está no pé da igreja e um pé no mundo. Um pé no mundo. O novo convertido ainda, Larissa, é um crente meio expediente. Sabe quem é um crente meio expediente? De domingo tá lá na igreja, mas de segunda a sábado tá fora de expediente. É um novo convertido. O novo convertido, ele ele é um discípulo de Jesus no Facebook, mas ainda no Instagram ele é um seguidor do mundo. Ele até pode postar no seu Facebook, nas suas redes sociais, versículos, provérbios, salmos, mas a vida offline dele não condiz com as postagens dos versículos que ele posta. É um novo convertido porque ele não mudou aqui dentro, né? Jesus é a minha paz. Jesus, príncipe da paz. Mas a pessoa é desequilibrada, né? Mas a pessoa que trabalha com ela, mas meu Deus, mas a postagem dela não foi essa? Não bate? Tá falando em existência. Tá falando em existência, ainda não chegou lá? É um novo convertido, Emanuel? É ainda um crente meio que anfíbio. Porque o anfíbio é um sapo é um anfíbio, certo? Sim. Então, o sapo, ele tá bem na água, tá bem na terra, né? E um crente, um novo convertido, meio que assim, também, por exemplo, se ele consegue orar no dia, olha, graças a Deus conseguiu orar. Mas também se não conseguiu, Deus entende. Se ele conseguiu ir na igreja, honrou a Deus com seus dízimos, glória a Deus. Mas também se não conseguiu, Deus entende, né? Então, tanto na água quanto na terra, tá tudo bem. É um anfíbio. Ele até no domingo já tá pedindo perdão pelo pecado que vai cometer na segunda-feira. Então, é porque ele sabe, ainda não mudou, ainda não caiu a ficha. Se ninguém ensinar, se ninguém ajudar, ele nunca vai saber qual é o plano de Deus para a vida dele, porque ele não sabe qual é a referência, qual é o molde, qual é o modelo. O nosso exemplo é Jesus Cristo em tudo. Ele é o nosso molde, é o nosso padrão, é o nosso template. Nós seguimos essa forma. Outro dia, a minha filha pediu um bolo redondo. Eu falei para ela, por favor, nem dá para fazer bolo redondo, eu só tenho forma quadrada. Eu estou começando nessa minha caminhada de confeiteira. Eu não sou como o Emanuel. Cake design. Cake design. Exatamente. Na patisserie, nessa pastelaria. Não sou ainda como uma chefe de doces como o Emanuel. Mas a bispa não pode ser uma chefe de cozinha cupcake, mas é de certeza uma boa pescadora, né? Porque eu entendo de peixe, né? Você só entende da sardinha que se abre na lata. Exatamente. Eu sou neta, filha de pescadores. Sabia? Não. Nem eu. Mas pronto, pelo menos a gente finge que entende assim com propriedade. Eu entendo muito de peixe.
o Emanuel. Principalmente quando ele tá no prato. Ok, tá bom. Entendeu? O teu entendimento também? Sim, Quando tá no sim. prato. Então, falando do bolo, o meu molde do bolo só é o quadrado, eu não tenho forma redonda. Não dá para fazer. Então é a mesma coisa, nós às vezes viemos de uma forma retangular, triangular, redonda, mas nós temos que nos encaixar ao padrão de Cristo, conforme a imagem de Cristo. Por isso que a Bíblia fala conforme a imagem de Cristo, conforme, como a forma. Jesus é o nosso exemplo. Então, por exemplo, quem é um discípulo? Já é diferente. Discípulo é quem quer ser como Cristo. Discípulo é aquele que tem Jesus como seu influenciador. Discípulo é aquele que já tem Jesus como seu influencer. Quando você tem alguém, ou os jovens de hoje em dia, né, tem alguém como influenciador, essa pessoa quer usar o desodorante do influenciador, quer usar a pasta de dente do influenciador, quer usar a sombra, o rímel da influenciadora, certo, Larissa? Quer comer a comida do influenciador, quer ter os amigos do influenciador, quer falar como o influenciador, quer ter o estilo do influenciador. E sabe quem é o nosso influenciador? O nosso influenciador, presta atenção, o nosso influenciador é Jesus Cristo. Porque nós queremos andar como o meu influenciador anda. Eu quero falar como o meu influenciador fala. Eu quero estar afastada das coisas que ofendem o meu influenciador. Porque eu quero ser como ele. Então, um discípulo é um seguidor de Jesus. Estão comigo? Sim. Sim? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 1 Pedro 2:2. Porque a Bíblia estabelece aqui um paralelo entre o crescimento natural e o crescimento espiritual. E agora eu quero entrar um pouco nesse assunto, porque é muito legal, sabe? É bom porque você vai identificar aonde você está e também saber o que vem depois. Isso é bom. Vamos lá abrir. Ô, Larissa, pode ler pra gente? 1 Pedro 2:2. Ok. Diz assim: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, salvação é um processo, é um caminho que nós trilhamos num trajeto, né? Então, recém-nascido. Recém-nascido, ele requer todo tipo de cuidado. Não faz nada sozinho. Nós precisamos acompanhar um recém-nascido, porque não come sozinho, não toma banho sozinho. Quantos anos tem seu filhinho, Emanuel? 2. E o teu? Vai fazer 1 ano. Então você tá mais fresquinha nesse Sim. assunto. Como é que era o teu filho recém-nascido? Recém-nascido. Ele não se mexia, não se trocava sozinho, não comia sozinho. Nada. Nem se limpava sozinho. Também não. Só fazia sujeira e comia. É um recém-nascido. É um recém-nascido. E às vezes existe essa fase também espiritual na vida de uma pessoa. Né? Um novo convertido é um recém-nascido. Depois do recém-nascido vem a criança. Né? A criança também... vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 4:14? Tem a Bíblia aberta aí, Emanuel? Pode ler pra gente? Sim. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha lá, a criança ela precisa ser protegida porque ela não tem capacidade para se defender. Ela facilmente é induzida ao erro, uma criança. Por isso que a gente até vira para nossas crianças e fala, olha, não conversa com estranho. Olha, cuidado, o que você faz? Porque facilmente ela entra na lábia em conversas de alguém. Então, por isso que o acompanhamento também espiritual nessa fase é importante. Por exemplo, a criança tem uma outra característica. Ela é tagarela. Fala. Existe uma fase da criança que não para de falar. E fala. E é engraçado porque até no crescimento espiritual você consegue identificar em que fase a pessoa está pela quantidade que fala e pelo conteúdo do que fala.
É muito interessante. Depois da criança vem o quê? O adolescente. Quando a gente olha hoje com os nossos olhos mais maduros, para nossa adolescência, a gente se depara com cada uma, né? Porque o adolescente, ele sabe de tudo. Adolescente fala de igual para igual. Adolescente muitas vezes tem dificuldade em obedecer os pais ou a autoridade deles. É ou não é verdade? Vocês passaram por essa fase ou não? Ai, como? E você, Manuel, não? Passei um pouco. Um pouquinho? Pouco. Aí depois do adolescente tem a fase jovem. O jovem é muito interessante porque jovem tem força. Tem uma força bruta. Jovem talvez não tenha toda a maturidade, talvez não tenha toda a sabedoria, não tenha toda a ciência, mas já consegue ajudar em casa, já tem conhecimento de muitas coisas e tem força. É uma fase das fases mais bonitas da vida, né? Porque, e produtivas, porque dá para fazer muita coisa. Mas existe uma outra fase, que é a fase que é a fase mais madura, e é a fase madura, que é quando nós nos tornamos pais. É aquela fase quando nós já ajudamos a cuidar de outros. Nós temos filhos. E o engraçado é que essa é a missão de todo crente, ajudar a cuidar de outros. A Larissa foi mãe recentemente, e é engraçado porque uma mãe de primeira viagem, como ela mesma disse, deixou o filho fica, né? Um recém-nascido não sabe fazer nada. Mas uma mãe de primeira viagem, quando tem um bebê, é engraçado porque ela já aprende a ser médica, a ser enfermeira, a ser dentista, a ser cabeleireira, a ser cozinheira, a ser costureira. Não é verdade, Larissa? É. Aprende a ser sargento, coronel, personal trainer. Você já aprende tudo junto. Vem um pacote completo. Vem um pacote completo. Parece que você baixa o pack, né? O pacote. Aprende a ser psicóloga. Aprende a ser fonoaudióloga, né? Falar direito as palavras. Ou seja, as 4 visões de Jesus Cristo. Me faz lembrar isso. As 4 visões de Jesus Cristo. Você vai ter 4 visões de Jesus Cristo ao longo da tua caminhada. A primeira visão de Jesus Cristo é no dia que você aceitou Jesus. Esse dia é inesquecível para todos nós. A segunda visão, quando nós vemos Jesus no pastor, quando vemos Jesus no homem de Deus, na mulher de Deus. Isso também é inesquecível na nossa caminhada. Terceira visão de Jesus Cristo é quando nós vemos Jesus na palavra. Quando você começa a ler a Bíblia e aqueles versículos saltam e vai direto para o teu coração. Parece que cai como uma luva. Terceira visão de Jesus Cristo. A quarta visão de Jesus Cristo é quando você passa a ver Jesus em você mesmo. De repente, você se depara com você mesmo sendo um médico. Você já não está preocupado em curar, em se curar, mas você está preocupado em curar o outro por meio da palavra de Deus. Você já está aplicando uma medicina. Você está sendo enfermeiro para aquela pessoa. Você se depara sendo um intercessor, orando por ela durante a semana. É a quarta visão de Jesus. Cristo em mim é a esperança da glória. Por isso que nós não nos envergonhamos desse evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu quero dizer o seguinte para vocês, agora para terminar. Você tem talentos, Deus conta com você. Você pode pensar, mas eu nem prego, nem sei falar direito. E quem disse que o acompanhar um novo convertido, o ajudar alguém é pregar? Você tem a chave do coração de alguém. Você pode ajudar alguém. Acompanhar um novo convertido implica você estar ao lado dele na caminhada da fé. Por exemplo, Emanuel, Larissa, Ângelo, como é que a gente pode acompanhar um novo convertido assim, na opinião de vocês? Primeira coisa que eu acredito, e realmente é bíblica, é nós gastarmos tempo com a pessoa, não é? Não tem como eu acompanhar alguém se eu não gasto tempo com ela. Ou seja, isso é algo sem cabimento. Eu tenho que, primeira coisa, gastar tempo com ela, estar com ela, ou seja, e tudo aquilo que eu for fazer, eu tentar também incluir esta pessoa naquilo que eu estou a fazer. Porque isso sim
vai também me ligar àquela pessoa. Ou seja, tentar ao máximo trazer a pessoa para o meu lado. É convivência. Exatamente. Né, Emanuel? Porque, vamos pegar o exemplo de Jesus. A gente está falando que em tudo Jesus é o nosso exemplo. Jesus estava no céu. Ele tinha todo o poder. Mas Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação de ser igual a Deus, mas tomou forma de servo para poder nos compreender. Então, Jesus, que era Jesus, o mestre, ele veio para a Terra para ensinar por meio do relacionamento, né? Então, nós também devemos seguir esse exemplo. É a mesma coisa alguém falar assim, olha, vamos à igreja hoje. Olha, hoje eu não vou, certo? Mas você pode ir. Ou seja, é algo sem sentido, né? Vai, eu não vou, mas pronto, vai ser bom para a tua vida. Não fica... Não condiz. Não condiz, né? Agora, olha, vamos, eu passo a sua casa. Tal hora eu passo na sua casa. Muda o contexto, porque eu estou instruindo e, ao mesmo tempo, exortando aquela pessoa a andar no caminho também que eu já ando, né? E o mais engraçado, Emanuel, que para o caminho largo, a Bíblia fala assim que largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à salvação. Para o caminho largo, sempre tem carona. Para o caminho largo, sempre é fácil chegar. Para o caminho largo, nunca tem imprevisto. Não é verdade? O ônibus passa na porta. Passa na porta. Tem até metrô também. Tem. Além Sim. do ônibus, no metrô, tem tudo. Agora, para o caminho estreito, sempre é mais difícil. Né? Como mais nós podemos acompanhar o novo convertido, hein, Larissa? Na tua opinião? Na minha opinião, é mostrando que Jesus mudou a minha vida e pode fazer na dela também. Porque, como o Emanuel falou, se eu chamar a pessoa para ir para a igreja comigo, mas diz a ela assim, olha, não vai dar para eu ir agora, mas vai você, eu depois vou lá. Não é? A pessoa vai pensar assim, se ela que está me chamando, não vai, para que eu vou? Então, em primeiro lugar, dar o exemplo para o novo convertido, não é? É na área do relacionamento, é na área não só do relacionamento com o próximo, mas do relacionamento com Deus. Eu acho que é a melhor forma de acompanhar o novo convertido. É apontar a pessoa para o alvo que é Jesus. Olha aqui para essa referência, olha aqui para esse modelo. Segue o molde. Uma costureira nova, assim, quando está no início da sua jornada como costureira, ela não consegue fazer coisas assim de alfaiataria, né? Tudo assim, muito coisa. Ela precisa de um molde. Eu não consigo costurar sem molde. Por favor, quer fazer o quê? Quer fazer um colete? Cadê o molde do colete para eu seguir o molde? Então, se colocar ao lado da pessoa é dar um molde. E acompanhar também o novo convertido é, por exemplo, encaminhá-la aos cursos da igreja. Nós temos escola bíblica, temos vários cursos, porque lá vai falar no nível da pessoa, até mesmo um grupo familiar. Não é verdade? É uma boa dica? Sim, muito. Consultas pastorais. Por que é importante consulta pastoral? Ou seja, o novo convertido falar com um pastor. Emanuel. A primeira coisa, e aquilo que a Bispo agora há pouco falou, né? Ele tem que ver Jesus no seu pastor. É isso? Ou seja, ver Jesus no seu pastor. E é interessante que na consulta pastoral ele vai ser instruído a fazer coisas que fazem parte da Bíblia. Ou seja, ele vai ser ajudado na Bíblia. E não de forma, eu penso isso, aquilo, mas sim com base na Bíblia. Conselho ruim chove lá fora, né, Emanuel? Por exemplo, a pessoa que está pensando num divórcio. Aí ela vai ligar para a prima que se divorciou 5 vezes, para a madrinha que se divorciou 7 vezes, para o avô que também se divorciou algumas tantas vezes. Mas qual que é o conselho de Deus, né? Sim, na consulta pastoral, a primeira coisa que o pastor vai fazer com aquela pessoa é tentar, ele vai conseguir identificar os problemas daquela pessoa, e todo problema ele vem de uma origem, certo? E com base nessa origem, biblicamente, ele vai ajudar aquela pessoa. E claro que no grupo familiar nós aqui estamos juntos, né? Temos aqui a Larissa, o Emanuel, a Estela e o Ângelo. E no grupo familiar nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra, certo? Mas na igreja nós temos ali o nosso líder espiritual, que é o nosso pastor. Muda o contexto, porque também ele já tem também ali essa unção para fazer essas coisas. Inclusive, eu quero pegar a deixa, porque na semana que vem nós vamos falar sobre a igreja. Ok.
certo? E nós vamos falar da importância da igreja na vida de um crente. Mas também existem outras coisas importantes. A pessoa ser encaminhada aos batismos, batismos nas águas, batismo no Espírito Santo. Por exemplo, a pessoa lê o quê? Gibi? Lê receita na internet? É isso, Larissa? Não. Então lê o quê? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia? Lê a Lê palavra. livros Sim. que ensinem no nível da pessoa? Sim. Não é? Sim, porque eu falo por mim, não é? No início, eu abri a Bíblia assim. Senhor, fala comigo. E ele se matou. Não é? E ele se suicidou. Exato. E às vezes vinham uns versículos que eu ficava assim, não é, acho que não era isso que Deus queria falar. E abria outro. Não é? Só que ler a Bíblia não é assim ao calhas, né? Mas nós temos vários livros que ajudam a gente a entender as várias áreas da nossa vida, não é? Seja a área da saúde, seja a área da finança, seja a área da família, seja a área dos problemas. Tem um que chama-se a origem dos problemas, não é? Que vai nos ajudar a identificar o que é que nós estamos fazendo de errado para ter aquele problema que nós temos. Às vezes é falta de perdão, murmuração, envolvimento com o oculto, com idolatria. Então, a leitura desses livros vai nos ajudar através da palavra de Deus, porque o que tem lá são versículos, digamos que mastigados, não é? Já estão lá prontinhos para a gente ler e que vai ajudar a gente a identificar o que é que nós temos que mudar. E para um novo convertido, os livros é uma mão na roda. É isso aí. Sabe que o livro é um remédio para quem está doente. É medicina. Mas também existem livros que é para te ajudar a cuidar dos outros. Para ser médico, para ser um enfermeiro. E um desses é esse aqui, ó. De Convertido a Discípulo, vai ajudar você a entender, na verdade é o tema dessa lição, desse estudo bíblico, de Convertido a Discípulo. A Larissa falou aqui de alguns livros, citou alguns livros, que muitas vezes, durante a semana, nós, através desse número de telefone, recebemos perguntas. Olha, que livro é aquele? Que livro é aquele que foi falado? Se esse é o teu caso, entre em contato com a gente através desses números que estão passando aqui embaixo durante o programa. E nós teremos o prazer de te explicar e também as maneiras de você adquirir esses livros. Certo? Bom, a Bíblia diz assim que em nenhum outro nome há salvação. E eu quero terminar essa aula fazendo uma oração com todos vocês, porque a Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E se hoje você quer ter certeza da sua salvação, você quer receber esse Jesus no seu coração, eu quero que você faça essa oração comigo. Eu quero convidar todos vocês aqui no estúdio a também fazer essa oração comigo. Amém? Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu acredito que Jesus existe. Que Ele morreu na cruz para me salvar. Eu admito. Eu falhei. Me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Receba agora a minha salvação. Me ensine os teus caminhos. Guia minha vida. Amém. E amém. Amém. Nós estamos quase terminando o nosso programa Grupo Familiar, mas antes eu quero pedir aqui para o Emanuel fazer uma oração pela nossa igreja. Quando nós intercedemos, o que é intercessão, Emanuel? Intercessão é nós entrarmos em oração por alguém, né? Pelo alguém, um familiar, um amigo, seja a igreja, seja um assunto especial, é nós irmos diante de Deus para orarmos por alguém, né? Usamos louvor, usamos a espada, que é a palavra de Deus, como uma arma de ataque em relação àquilo que nós queremos alcançar. Então, nos colocamos na brecha, né? Exatamente. Por alguém. Então, nós vamos também nos colocar na brecha aqui pela nossa igreja e eu gostaria que você fizesse essa intercessão, amém? Amém. Então, nós oramos agora no nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, ao mesmo tempo por tudo aquilo que está acontecendo nas nossas igrejas de uma forma mundial. Te louvamos, Senhor, pelas salvações. Já temos igrejas cheias, já temos também muitas presenças em todas as reuniões, temos famílias novas, temos jovens, temos pessoas que querem mesmo andar com Deus. E nós te louvamos, Senhor, hoje, porque nós, ao mesmo tempo, também recebemos todas
esses alvos, todas essas já é uma realidade nas nossas vidas, tudo aquilo que nós declararmos com fé hoje, não é, nesse programa, no nome de Jesus. Amém? Magnifiquemos ao Senhor, demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Rei. Aleluia! As nossas orações sempre são ouvidas pelo nosso Deus. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quero agradecer a sua presença desse lado. E quero terminar aqui pedindo para a Larissa deixar uma dica para todos aqueles que estão assistindo. Para essa semana, Larissa, qual é a dica que você dá para eles? Anda com Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso melhor amigo. Você nunca vai encontrar na sua vida alguém melhor que Deus. E Ele te ama. Então anda com Ele e você vai ver que a sua vida vai mudar. É isso aí. É Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não tem como visitar, né? Não. É habitar? É habitar. Emanuel. Então fiquem ligados também, fiquem ligados, né, na nossa programação. Nós temos muitas coisas durante o dia, né, e fiquem aí conectados e evangelizem também através deste grande canal que é a TV Maná Brasil. Tá certo, vamos ficar de pé. E eu quero aqui que o Ângelo dê a dica cantada, porque nessa semana nós vamos ter vitória, certo, Ângelo? Com Jesus temos vitória? Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. Aleluia! A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu. Ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso na nossa Deus. Semana, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Ó quão grande é o nosso Deus. Aleluia! Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Poderoso é o nosso Deus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. A palavra